Leitura devocional da segunda carta do emissário Shaul Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Elohim, a graça do Eterno dada às congregações da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eles se tornaram mais generosos, ainda que sendo pobres, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ele diz, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Os irmãos das congregações da Macedônia fizeram voluntariamente muitas ofertas, ajudaram Shaul voluntariamente nas suas necessidades, até além das necessidades deles, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os Kadoshim, com os santos. Perceba que eles mesmos insistiam para que fossem aceitadas as graças que de coração voluntariamente, até mais do que eles podiam dar para que Shaul aceitasse. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente a Adonai e depois a nós pela vontade de Elohim. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabaste esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Adonai Yahushua HaMashiach, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Como o Mashiach era rico pois ele era o Filho do Todo-Poderoso, mas se fez pobre, veio pobre na carne, nascendo em uma manjedoura, para que pela pobreza dele nós pudéssemos enriquecer em todos os tesouros celestiais. E Paulo continua, e nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Nós não devemos apenas fazer estas obras, mas nós devemos querer fazer, e não fazer apenas por mandamento. No 11 ele continua, agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Agora que vocês tiveram a vontade de fazer, agora também vocês cumpram, segundo o que vocês têm, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, vocês estão, se há vontade dentro de vocês para fazer o que deve ser feito, que faça segundo o que vocês têm e não segundo o que vocês não têm. Não se comprometam a fazer coisas que vocês não têm. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade.
que ele está querendo dizer assim? De certo, tinha aqueles irmãos que tinham mais do que outros. Então, ele estava falando que cada um dê conforme o que tem e não conforme o que não tem. Então, ia acontecer que os irmãos iam dar mais que outros. Não para que fosse alívio para alguns e opressão para os que tinham. Não, não era assim. Por quê? Porque cada um supra o outro naquilo que tem sobrando, naquilo que tem em abundância, para que haja igualdade. Então, os que têm abundância segundo os bens materiais dessa terra, que supram os irmãos que não têm. E os irmãos que não têm, que supram, que estão recebendo outros tesouros, segundo a vontade do Pai, que supram os irmãos que não têm. Como Tito supria os irmãos nas congregações com aquilo que o Eterno colocava no coração dele, para que fosse solícito com os irmãos, com serviço, com preocupação, com conselhos bíblicos, com ajuda, com ministração, que cada um ajude com aquilo que o Pai tem lhe dado. Infelizmente, a nossa cultura de hoje coloca em prioridade apenas aquilo que é material, né? O serviço, os tesouros eternos, eles são muitas vezes desconsiderados, né? Nós não podemos pensar desta forma. Todos nós temos abundância e dons segundo a vontade do Pai. Aí continua no 15, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve de menos. Mas graças ao Eterno que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor nas boas novas, no Evangelho, está espalhado em todas as congregações. E não só isto, mas foi também escolhido pelas congregações para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Adonai e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é ministrada, pois procuramos o que é honesto, não só diante de Adonai, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Aqui ele já está tratando do serviço dos irmãos, cujos dons eles têm em abundância, para compartilhar com os outros irmãos. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das congregações e glória do Mashiach. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das congregações a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. É como se fosse a figura de uma árvore. Os frutos produzidos pelas árvores trazem glória e satisfação para aqueles que semeiam. É mais ou menos essa figura. Todos os que estão semeando a palavra do Pai, todos os que estão semeando as boas novas, se gloriam quando veem os frutos naquelas árvores que cresceram, que o Pai deu crescimento. Essa é a glória dos semeadores e a alegria dos que colhem. E a alegria é completa, a alegria é de todos, tanto os que dão frutos, quanto os que semearam e veem os frutos.
nos irmãos. Muito lindo, né? Pois finaliza aqui a leitura devocional comentada de 2 Coríntios, capítulo 8.